estamos aqui num dos lugares mais antigos e mais emblemáticos da cidade do Rio de Janeiro. Zona portuária, Praça Mauá, mais especificamente Pedra do Sal. Aqui, desde o início, essa região, ela está diretamente comprometida com o aspecto da negritude na cidade. O porto oficial da cidade era na Praça 15. E tudo entrava e tudo saía da cidade do Rio de Janeiro através da Praça 15. Mas a chegada dos navios negreiros era uma imagem de horror, né? Eram chamados tumbeiros. As condições em que os negros, homens, mulheres, crianças, as condições em que eles chegavam aqui eram inimagináveis. Uma travessia de meses, eles acorrentados nos porões do navio, praticamente sem alimento, praticamente sem a luz do sol, sem higiene mínima, sem água em boas condições. Se a travessia era difícil para a marujada, imagina para a mercadoria, né? Porque os negros eram mercadoria. Então era muito chocante quando chegavam os tumbeiros à Praça 15, que era o centro, o coração da cidade. Inclusive com a nobreza, com a realeza, com a elite circulando por ali, porque o paço estava ali onde, né, a administração da cidade era exercida. Era tudo muito horrível. Então, o que se fez? Construíram-se trapiches, que nada mais são do que pias, né, casas, aqui, próximo ao Morro de São Bento, entre o Morro de São Bento e o Morro da Conceição, no chamado Saco da Gamboa. E os tumbeiros passaram a ancorar ali. Eram os chamados pretos novos. A expressão pretos novos vem dos negros que chegavam ao lugar, né, e precisavam passar por um período de quarentena, porque chegavam doentes, muitos não resistiam, vinham a óbito. E ali, no cais do Valongo, aqueles trapiches cresceram, acabaram virando um cais mesmo, um pequeno porto. E ali no Valongo, os tumbeiros chegavam e os negros ficavam, o comércio de escravo era realizado. Só que a cidade cresceu e inclusive extrapolou esse núcleo inicial de ocupação, ultrapassando os muros. Não tem mais vestígio histórico dessa muralha que protegia o Rio de Janeiro, interligando os quatro morros. Ele não existe mais. E aí, com o crescimento da cidade, aumenta a necessidade de gêneros para abastecer a colônia. Mais do que nunca, o cais da Gamboa, o cais do Valongo, começa a ser então utilizado, né, ampliando a sua vocação portuária. A vocação portuária dessa região, que hoje nós cariocas chamamos de zona portuária, bairro da Saúde, bairro da Gamboa, bairro do Santo Cristo, Praça Mauá, ela nasceu como um porto e que cresceu de importância. Vamos falar um pouco daqui especificamente. Dentre os muitos artigos que chegava o sal. E o sal, ele vinha em forma bruta. Porém, com a umidade, com a exposição às intempéries, sol, chuva, vento, aquela pedra bruta de sal se desgastava mais rapidamente, o que acarretaria prejuízo. Então o sal ele precisava ser afastado do litoral um pouco, né, sair da beira-mar e num local para ser rapidamente levado para consumo, para o abastecimento. E optou-se em armazenar o sal nessa região, na parte alta dessa região, né? Os negros tinham que subir carregando sacas de sal e a pedra tem a sua característica própria. Para facilitar e agilizar o trabalho, esculpiu-se na própria pedra a escada. Essa incidência de cortiços que abrigavam os pobres e quilombos que abrigavam negros fugitivos deu a este lugar uma presença marcante de população negra.
a atividade comercial e de serviços cada vez mais dinâmica na cidade por conta da mineração. O porto aqui perto, o Valongo, você tinha uma grande circulação de vendedores, de trabalhadores para cá. Então, mulheres vendendo quitutes, porque a baiana, né? Porque algumas coisas que essas mulheres vendiam eram comidas de santo. Por exemplo, caruru. Caruru é comida de herê. Para poder vender o caruru, elas precisavam da autorização dos orixás. Os orixás precisavam autorizá-las a vender algumas coisas, algumas dessas comidas. E aí elas acabavam usando suas roupas de rituais, né? Aquela que a gente hoje associa à baiana, na verdade é a roupa do culto religioso de matriz afro-brasileira, e elas ficaram conhecidas por baianas, mas muitas nem sequer nunca estiveram na Bahia, eram daqui mesmo, do lugar, mas precisavam usar a roupa, né, para vender suas comidas. Você tinha vendedor de frango, você tinha vendedor de pequenos animais que eram vendidos para abastecimento das moradias, você tinha vendedor de quinquilharia, fita, laço, espelho, pente. Essa região era de um dinamismo, de uma movimentação de pessoas negras, mestiças, brancas, vendendo, prestando serviço, trabalhando, lavando cavalo, recolhendo as fezes dos cavalos para ganhar um trocado. E nos intervalos, os estivadores que trabalhavam no Valongo, no cais, que traziam o sal para essa região. Então, nos intervalos de trabalho, rolava um batuque, rolava uma canção, rolava uma sonoridade que levou, né, que foi lapidando, burilando o que a gente hoje tem assim de muito marcante no Rio de Janeiro e no Brasil, que é o samba, né? E as rodas de samba, porque eram rodas mesmo. Os trabalhadores sentados num pequeno momento de descanso, ou naquele momento em que não estavam trabalhando, era um espaço de reunião, era um espaço de congraçamento entre as pessoas do lugar, entre os trabalhadores que aqui viviam. Porque aqui, acho que, eu não sei se todos sabem, se é uma história, acho que não é muito contada. Tinha uma casa, talvez nesse ponto, nessa localidade aqui do início, que aqui tudo era mar. Então os negros chegavam e tinha uma casa com uma bandeira branca, sinal de Oxalá. E os negros logo identificavam essa casa, que ali poderia ter um acolhimento. E era a tia Dadá e do tio Ossum, segundo relatos da tia Carmen. E ali eles tinham abrigo, roupas, comidas, até conseguirem se aprumar, né? A tentar viver nessa cidade que não conheciam, não estavam acostumados com nada, as condições que vinham dos navios negreiros ruins. E essa pedra, esse local, também foi um ponto que foi inaugurada a casa Ilê Axé Opoafonjá, da Mãe Aninha. Todos acham que foi a primeira casa, foi na Bahia, mas na verdade o primeiro assentamento, a primeira casa foi aqui, nessa pedra, porque tinha um assentamento para Xangô. E a Mãe Aninha, em visita ao Rio de Janeiro em 1895, junto com Bamboche Bitcô e Obaçaniá, eles vieram visitar e encontraram aqui uma casa com um assentamento para Xangô. E é curioso porque Xangô é o orixá da justiça, é o orixá da pedra, da pedreira, né, do trovão. Então ter um assentamento para Xangô aqui nessa pedra e a Mãe Aninha limpar essa casa e em 1896 retornar ao Rio para fincar
à base do Ilhéaxé, o Poafonjá, no Rio de Janeiro, é muito importante. E a Mãe Aninha é uma negra de muita importância no candomblé, nas religiões de matriz africana. E Bamboche Bitiko foi o primeiro, ele é diretamente ligado a Xangô, e ele que introduziu no Brasil o culto a Ifá, ao oráculo, né? Então, essa ligação entre Bahia e Rio de Janeiro era muito presente. Eles tinham um intercâmbio, né? Muitos baianos vinham para cá, muitos iam para lá e muitos iam à África, como Mãe Aninha, Bamboche, para trazer coisas referentes à religião de matriz africana, especificamente o candomblé. E outra coisa que é super relacionada ao tema da escola é que a Tia Seata, ela foi iniciada por Bamboche Bitiko, na Bahia ainda, em Salvador, porque ela veio para o Rio com 22 anos, e depois foi mãe pequena da casa de João Alabá, do terreiro de João Alabá, que o terreiro também foi fundado por Bamboche Bitiko, né? Que ficava ali, o terreiro dele ficava na Rua Barão de São Félix. E a Tia Seata foi iniciada por Bamboche e confirmada por João Alabá, porque no candomblé tem essa, você é iniciado, depois tem as confirmações de 1 ano, 3 anos, 7 anos, enfim. E ela foi confirmada por João Alabá e era a mãe pequena da casa dele. E Tia Seata era de Oxum. E Oxum é a orixá das águas, né? E dos rios, da clareza. E os negros vieram pelo mar, né? Então, eu acho que tudo tem uma relação. E João do Rio, ele trata das religiões de matriz africana numa série de reportagens que ele fez em 1904. E João do Rio era o pseudônimo de Paulo Barreto, né, do jornalista Paulo Barreto. E ele faz uma série de reportagens que se chama As Religiões no Rio. E João do Rio abre essa série de reportagens com os feiticeiros, falando a respeito das pessoas, dos ritos da matriz africana, da religião de matriz africana. E o João do Rio era um flaner, era um repórter que caminhava pela cidade, fazia as reportagens e conhecia um, conhecia outro, e ele coloca na voz de um negro, Antônio, que vai com ele visitar os locais que faziam os tais feitiços, né? Mas só que a fala do João do Rio é uma fala branca, burguesa e irônica, né? A respeito, ele fala da Tia Seata, que no texto está como a Seata, que era ele menciona como uma negra esperta, né? E fala em João Alabá, e ele, de uma forma pejorativa, fala que João Alabá era um negro rico e sabichão, e ele vai mostrando o que é feito nessas casas, né, nessas casas de feitiço, nessas casas que faziam horrores e que eram frequentadas por malandros, por prostitutas, mas de uma forma muito negativa. E aí eu fico imaginando naquela época essas reportagens saindo nos jornais e as pessoas completamente leigas, não sabendo desse universo, lendo aquelas reportagens e ficando completamente horrorizadas com tudo aquilo que liam, né? Mas também, uma visão antropológica, os negros, existia uma guerra, uma rixa entre os negros que se diziam Yorubá, que falava banto, que eram os bantos chamados de cambinda, e os yorubanos eram os que vinham da Nigéria. Então, entre eles mesmos tinham um pouco dessa rixa. E Antônio, esse personagem, esse negro,
que, segundo João do Rio, se vendia por dinheiro e cachaça, né? Era disso. Inclusive ele fazia essa coisa de o cambinda não fala nem a língua, nem fala a sua língua direito. Quer dizer, essa transformação, os bantos, eles se agregavam à cidade. Então eles misturavam os falares, o linguajar, esse linguajar que a gente tem hoje, carioca, malandro, e vendendo no sinal água, e olha a água, R$1. Isso é muito banto, né? Isso é muito cambinda, né? Porque banto é o grupo linguístico. Então é muito isso. E João do Rio é o contrário. Nossa, eles não sabem nem falar a própria língua deles, então eles não preservam nem a língua deles, mas tem essa coisa, então você olhar o texto do João do Rio hoje, eu acho que tem que olhar com uma outra perspectiva, né? De um branco, burguês, jornalista, que escrevia para um jornal, que tinha uma ironia, algo que para a época desconhecido, porque o meio religioso, os candomblés, as festas, inclusive na própria casa, no próprio terreiro da Manhaninha, ou Poafonjá aqui, a festa era feita atrás, no quintal, e as crianças ficavam na frente brincando para despistar a polícia, né? Então o batuque era feito atrás, para não ser descoberto. E essa ligação que a escola, que o Feitiço do Rio, da logo, feiticeiros e a clave de sol, e a clave de sol representa a música, e a música é extremamente importante no culto dos orixás, os batuques e as rodas e a conversa e o jeito de falar, o som, a língua. Eu acho que foi muito feliz porque o samba, a representação, a tia Ciata e outras tias, começa com a música, começa com o batuque. O culto aos orixás, as divindades são cultuadas através dos toques dos tambores. Esse calçamento aqui, eu digo pra você que é o original, é o famoso calçamento do pé de moleque, ó. Tá vendo? São pedras desiguais, né, que vão compondo o chão. Ali não, ali já é contemporâneo, mas aqui, ó, é um calçamento mais original, ou pelo menos mais próximo possível do que era o calçamento das ruas quando tinha calçamento, porque na maioria das vezes eram apenas aterradas mesmo, com terra, com areia. Aqui é uma região de muito mar, né, a Guanabara, então a areia aqui nunca faltou, né? Aqui a Pedra do Sal, como eu disse há pouco, a escada esculpida nela, levando até lá em cima, que é uma parte plana, ó. Se nós chegarmos para cá, nós vamos ver ali onde estão sentadas aquelas pessoas, que ali é uma parte mais plana. O sal chegava a ser estocado, ele é estocado lá em cima, não aqui. E aqui na parte baixa é que aconteciam essas reuniões, esses encontros em intervalos de trabalho ou mesmo até em momentos de descanso, em que não estavam trabalhando e que se juntavam para conversar, para bebericar, né, para aproveitar, degustar os quitutes trazidos pelas baianas, né, pelas mulheres que vendiam essas delícias, seus doces. E no batuque, nesse encontro, né, começa a surgir toda uma sonoridade inspirada, né, nos ritmos, nos sons, nos instrumentos da matriz, que é a África, dando origem ao que a gente hoje chama muito informalmente de roda de samba e que ainda é muito marcante nesse lugar. Isso aqui é hoje, século XXI, um espaço de encontro, de música, de samba, de batucada, oficina de ritmista para ensinar a molecada a tocar tamborim, a tocar cuíca, a tocar repique, a tocar caixa, que são instrumentos que compõem os blocos de carnaval, as escolas de samba. Aqui funciona um projeto de ritmista, a rua fica cheia e as pessoas compram a cervejinha ali ou acolá e bebem no chão, sentados ou em pé.
A história desse lugar é profundamente marcada pela presença negra de origem escrava e africana e que trouxe para cá cheiros, cores, sons, músicas e uma história acima de tudo de resistência. Se você me pedir para resumir, né, uma palavra que caracterize essa região, isso aqui, eu tenho a palavra resistência. Isso aqui é um espaço de resistência. Se você olhar em volta, Zumbi, né? Aqui, música, sons, homens, mulheres, batuques, negros. Aqui é verdadeiramente um espaço de sobrevivência, mas acima de tudo um espaço de resistência, né?